Depois de todos esses anos, a Nintendo finalmente emitiu um pedido de desculpas por causa de um problema técnico na engenharia do Nintendo Switch que afeta todos os consoles. Se não pegou o seu ainda, não pegou o meu ainda, um dia vai pegar, uma questão de tempo. E agora, finalmente, a Nintendo falou: perdão pelo vacilo. O Nintendo Switch foi lançado numa época em que eu, pessoalmente, como fã da Nintendo, tinha perdido um pouco de esperança nos consoles da empresa. O Nintendo Wii foi bastante interessante e bastante revolucionário, mas não foi o suficiente para prender a atenção dos gamers um pouco mais hardcore por muito tempo. O Wii U foi uma cagada completa. Então, quando a Nintendo anunciou esse novo lançamento, que na época era conhecido pelos rumores como Nintendo NX, que era o nome de projeto do aparelho, eu tava um pouco cético de que eu teria interesse nesse console. Mesmo quando ele foi anunciado e a gente viu que era essa belezinha aqui, que é um console híbrido que você pode jogar tanto portátilmente quanto na TV da sala, você pode destacar os controles e dar para um amigo para... O foco da câmera foi pra puta que o pariu! Você pode destacar os controles, algo que eu não farei de novo porque vai zoar o foco da câmera. Pode jogar multiplayer ali na hora com os amigos. É um console também revolucionário, de uma forma que eu diria até mais interessante do que o Nintendo Wii. Tudo bem que existe uma crítica sobre o Nintendo Switch de o fato de que ele é basicamente um console de 10 anos atrás, porque boa parte dos jogos que aparecem neles, além de jogos exclusivos e excelentes, tem muito jogo antigo que está sendo portado para ele. Por quê? Porque o hardware do Nintendo Switch é um hardware bem mais defasado, naturalmente, porque ele tem que ser um console portátil, e isso sempre foi uma constante com os consoles portáteis. Eu, particularmente, tenho muito jogo daquela geração que eu não joguei. Inclusive, o último jogo que eu estava jogando aqui está aqui na prova. Saints Row 4, que é uma espécie de GTA totalmente zoado. Considerando o quanto o brasileiro gosta de zoeira, eu fico até surpreso que Saints Row não é uma série mais popular no nosso país. Talvez tenha uma grande comunidade de Saints Rowers brasileiros que eu tô por fora. Se for o caso, me desculpem, mas é um jogo excelente, eu pelo menos acho. E roda muito bem no Nintendo Switch. Pois bem, qual é o problema que acontece com o Nintendo Switch? A Nintendo sempre teve uma reputação de construir console que dura pra caramba. Na época do PS3, Xbox 360 e o Wii, pelo menos na minha experiência pessoal, 360, o meu deu aqueles 3 red lights várias vezes, até que a gente desistiu de ter, eu e meu irmão, que a gente tinha comprado junto, desistimos do Xbox 360 por causa daquilo. A PS3 já teve problema também, mas o Wii, pelo menos na minha experiência, nunca tive nenhum problema, nunca ouvi amigos donos de Wii relatando problemas com os consoles. E a Nintendo tinha essa fama de que os consoles que ela faz é pra durar mesmo. Até porque muitos dos seus consoles são portáteis que vão estar na mão de crianças, que vão derrubar o console, que não vão ser tão cuidadosos. Então, pela natureza do demográfico, né, alvo da Nintendo, os consoles têm que ser... Mano, o Game Boy, bicho, esse tijolão aqui, dá pra você se defender de um assaltante dando uma porrada na cabeça dele com isso aqui. Esse aqui tem um Game Boy que era de um soldado lá durante a Guerra do Golfo que sobreviveu um bombardeio, alguma coisa de explosão lá, e ele tá agora na loja lá da Nintendo em Nova York, que também serve como um museu da Nintendo, e tá lá ainda funcionando até hoje. Pois bem, essa resiliência dos consoles da Nintendo, infelizmente, não acontece com o Nintendo Switch, por causa do problema chamado Joy-Con Drift, que a comunidade brasileira deve ter um termo aportuguesado para isso, é que eu desconheço. Pelo menos as pessoas que eu vi citando ainda se referem como Joy-Con Drift. É curioso essa questão de aportuguesação de termos, porque o que eu mencionei mais cedo, que é o 3 Red Lights, né, que era um erro que acontecia com o Xbox 360 e tinha uma taxa muito alta de erro. A Microsoft gastou muito dinheiro substituindo os Xbox das pessoas, até porque acontecia várias vezes seguidas. O meu deu 3 ou 4 vezes, como eu falei, até que eu e meu irmão simplesmente desistimos do Xbox 360. 3 Red Lights é um termo que foi muito popular em fóruns gamers brasileiros, mas não é como se chamava lá fora. Lá fora eles chamavam de Red Ring of Death, RROD. No Brasil, traduziu-se para 3 Red Lights. Existe uma cultura no Brasil de traduzir coisas que não está sendo traduzida de verdade. Por exemplo, o termo billboard, que é aquela placa gigante que fica no lado da rua, né? No Brasil isso foi traduzido como outdoor, que ainda é uma palavra em inglês. Cabo, o flat, a gente chama isso de cabo ribbon, que é tipo fita, é o termo para fita. Em vez de chamar de cabo fita, que seria uma tradução, no Brasil se chama de cabo flat, que continua sendo uma palavra em inglês. Mall, shopping mall. No Brasil se traduziu como shopping center, que ainda são duas palavras em inglês. Enfim, tô numa tangente louca aqui. Voltando ao problema do Nintendo Switch. Joy-Con Drift é um problema em que os Joy-Cons, e é uma questão de tempo até acontecer com o seu, porque é um problema que se manteve nas revisões, nas várias revisões que o console já teve, né? No Nintendo Switch Lite isso ainda acontece, porque o design do Joy-Con não mudou. Eles tinham que fundamentalmente mudar isso, não mudou. Não se sabe exatamente qual é a causa. Existem algumas teorias, e a mais aceita é que o contato do plástico com outra peça de plástico lá dentro acaba erodindo ali um dos contatos e faz com que o Joy-Con registre movimento quando não há nenhum. Eu, pessoalmente,
dedos cruzados, porque capaz de assim que eu gravar esse vídeo começar a acontecer Joy-Con Drift como o meu. Eu não tenho esse problema, porque ultimamente, por causa da quarentena, eu jogo mais em casa, o que deve ser o caso com você também, né? Eu comprei o Switch inicialmente para ser um portátil, tanto é que a dock, né, que é a parte que você encaixa e aí ele transmite a imagem para a TV, ficou dentro da caixa por vários meses. Eu coloquei no armário e ficou lá, porque para mim eu vi o Switch como um portátil. Quem me conhece, eu mostrei isso em outro vídeo, né? Eu sou o cara dos portáteis, como você pode ver que tem um monte... Mano, não dá para segurar todos. Simplesmente não dá pra segurar. Tem o PSP aqui. Não dá pra segurar todos. Não tem como. Isso aqui não é nem metade do que eu tenho. Então, como você pode imaginar, pra mim o Switch era um portátil. Depois de muitos meses com o dock parado na caixa, eu pensei, eu quero ver como são esses jogos na tela grande. E eu vou te falar, o gráfico de alguns jogos do Switch, apesar de naturalmente o hardware ser muito inferior aos consoles da geração atual, porque tem que caber dentro de um portátil, a direção artística de alguns desses jogos é simplesmente fantástica. E com um bom diretor de arte, mano, né, você consegue circunventear problemas de limitação de hardware. Então, jogos como Breath of the Wild ou o Super Mario Odyssey, que eu vergonhosamente ainda não zerei, são absolutamente fantásticos, são obras de arte mesmo. E é muito legal você poder estar jogando na sala. No meu caso eu tenho duas docks, um no meu quarto e um na sala. Então eu tô jogando na sala, aí vou pro quarto quando eu quero dormir, quero ficar jogando na cama até dar sono, ou então eu tenho que sair pra algum lugar, vou pra viajar, tiro do dock, levo. O conceito do Switch, apesar de não me convencer inicialmente, eu falei infamemente que eu não ia comprar um Nintendo Switch e aqui estamos. Mas é isso, esse problema do Joy-Con Drift existiu desde o primeiro Switch que foi lançado, né? Esse meu aqui eu comprei, eu acho que 3 ou 4 meses depois do lançamento, se não me falha a memória, então ele é relativamente recente dentro do lançamento, né? Do histórico de lançamento do Nintendo Switch. E os Joy-Cons que lançaram depois continuam com esse problema. Teve um redesign do Switch com mais bateria e ele também tem esse problema. O Switch Lite, que é a versão do Switch que não tem o dock, você não pode colocar a imagem para a tela, é só para jogar portátilmente, também tem esse problema. Então a Nintendo simplesmente ficou de braços cruzados. O máximo que eles falaram até essa conferência recente aí com investidores é que existem relatos de alguns Joy-Cons não funcionando muito bem. Olha como os caras são, né? Olha como os caras são. Alguns Joy-Cons não funcionam direito, não é porque é um problema de design inerente do projeto que vai acontecer inevitavelmente com todos os Joy-Cons que existem. E além deles não consertarem esse problema, deixaram do jeito que tá, eles fizeram provavelmente aquele cost assessment. O que foi que o Switch quer falar comigo? Baixou algum download aí. Eles provavelmente reuniram lá com a cúpula, o pessoal lá, os manda-chuva, e falaram, tá, qual é o relato? Quantos usuários estão reportando isso aí? Digamos, é menos de 10%? Quanto é que ia custar fazer todo um redesign dessa porra? Vai custar sei lá quantos milhões de dólares? Então, quanto é que custa pra substituir? Os caras mandam pra gente conserta e manda de volta. É muito em abaixo? Então, foda-se. E eu não tô falando que eles fizeram, eu não tenho a fonte que eu possa alegar isso com certeza. Mas a gente sabe que foi isso. Eles avaliaram quanto custaria para fazer todo o redesign, para fazer um recall geral de todos, quanto custa só para substituir as pessoas que estão reportando o problema. Eles sabem que tem gente, né, que é criança que, papai, o controle não tá funcionando, e o pai vai simplesmente comprar um novo. Americano tem muito disso, mano. Então, com certeza a Nintendo falou, olha, vai ficar muito mais barato se a gente só resolver os problemas que o pessoal mandar pra gente e deixa por isso mesmo, não precisa mudar nada, deixa do jeito que tá. E aí o resultado disso é que eles foram alvos de um processo class action. Class action é um tipo de processo que eu não sei se existe equivalente no jurídico brasileiro, mas é quando, lá fora na gringa, é quando várias pessoas estão sendo afetadas pelo mesmo problema causado pela mesma empresa. E aí todos eles se juntam para processar a empresa. É um processo que geralmente tem um peso maior, porque como a corte vai ver, é um problema que está afetando vários usuários, até pessoas que não estão sendo representadas pelo processo. Esses processos class action, geralmente mesmo que a empresa ganhe, pega muito mal para ela, fica mal para os acionistas, então talvez isso aí é o famoso barato que sai caro da parte da Nintendo. Como eu falei, o meu Nintendo Switch, felizmente, nenhum dos meus Joy-Cons deu nenhum problema, e eu suspeito que tem alguns motivos para isso. O primeiro é que quem me conhece sabe que eu sou um jogador com problema de hiperatividade e falta de atenção, então é muito raro ficar jogando por horas sem parar. E é esse tipo de uso excessivo, talvez eu diria, que vai causar a erosão lá no controle, que vai causar esse problema. Eu não consigo ficar jogando assim direto, eu jogo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então eu meio que espaço bem as minhas jogatinas,
com exceção de Stardew Valley, que eu joguei pra caramba. Mas eu não sou o perfil de jogador que passa, sei lá, 4, 5 horas por dia jogando. Talvez por causa disso o gasto do meu Joy-Con, né, não tá aparente ainda. O outro motivo é porque tem vários Joy-Cons e, a propósito, eu não comprei nenhum deles. Eu ganhei todos de presente. Eu tenho, acho que 8 Joy-Cons. Então eu fico trocando com frequência, que eu gosto de ficar trocando a cor e tal. Eu ainda queria comprar mais porque tem outras cores que foram lançadas desde então que eu gostei, mas é foda gastar $90 por um negócio que na verdade eu já tenho vários, né? Então eu fico me segurando, mas tem umas cores muito bonitas de Joy-Con que eu até queria. Então eu fico trocando o Joy-Con com frequência, eu não fico usando... Esse movimento aí ficou esquisito, hein? Eu fico trocando os Joy-Cons com frequência, então eu não uso o mesmo Joy-Con por um período muito estendido, talvez por causa disso. E finalmente a quarentena. A quarentena que já acabou, mas eu passei muito tempo sem ficar levando o Joy-Con pra lugar nenhum, porque não tava saindo pra lugar nenhum. E consequentemente eu tava jogando mais com isso aqui, que é o Pro Controller oficial da Nintendo. Eu tenho vários Pro Controllers pra poder jogar multiplayer com os amigos. Então por causa disso eu uso meus Joy-Cons relativamente pouco. Mas é literalmente uma questão de tempo, é um problema de design e vai se manifestar em todos os Joy-Cons mais cedo ou mais tarde. É muito provável que você que está acompanhando esse vídeo aqui, que é gamer, que tem um Nintendo Switch, já teve um problema, já teve que mandar para a Nintendo. Eu não sei como é que fica esse envio, se a Nintendo tem algum tipo de garantia no Brasil, porque até onde eu sei, a Nintendo não é mais oficialmente representada, eles não têm presença oficial no Brasil. Então me responda, você, os gamers brasileiros que têm Nintendo Switch, isso é uma coisa que te desencoraja de comprar um Nintendo Switch, talvez? Ou algo que você acha que não? Que as pessoas estão exagerando, que a taxa de falha é muito mais abaixo, né? Se você tinha um Xbox 360, claramente você não tem um problema em se arriscar com um aparelho que, né, tem uma infâmia de dar problema assim muito rápido. Mas eu acho que a Microsoft era representada, não sei, mano. Me diga aí nos comentários, o que você acha disso? Você tem um Nintendo Switch e teve problema? Tem um Nintendo Switch e nunca teve esse problema? Você pensa em comprar um Nintendo Switch e aí fica com o pé atrás por causa desse problema? Se manifeste aí nos comentários. Como sempre, me siga nas redes sociais, Twitter e Instagram. Tenho usado o Twitter um pouco menos, você deve ter reparado isso, mas eu ainda tô sempre lá respondendo perguntas do pessoal, conversando sobre todas as coisas que vocês curtem. É isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.